Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, meu nome é Marcos. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês os principais métodos de revisão que eu utilizei no meu ano de preparação para o vestibular para que eu conseguisse ser aprovado em uma faculdade de medicina federal em um ano. Todos esses métodos eu acredito que eles sejam muito eficientes, que você consiga realmente dar uma boa revisada a partir deles, consiga fixar melhor o conteúdo na sua cabeça, e eu acho que a revisão ela é essencial para que você consiga realmente entender a matéria, para que ela não se perca o conteúdo que você já estudou. Então ter bons métodos, ter boas estratégias para que você faça a sua revisão são essenciais. Eu não vou falar nesse vídeo muito do que já é muito batido, tipo flashcards, o resumo clássico, mapa mental e tal, até porque eu não fiz isso durante a minha preparação e eu acho que não funcionava muito bem para mim, mas tudo que eu vou falar aqui é bem baseado num método ativo de estudo e que com certeza faz com que você fixe melhor o conteúdo na sua cabeça. O primeiro método de revisão, que eu acho que foi um dos mais importantes para que eu conseguisse evoluir bastante, foi a prática constante de simulados e provas anteriores. Por que simulados e provas anteriores? Porque, cara, quando você pega um simulado, uma prova anterior, são vários temas que existem ali. Então você tem que estar relembrando vários tópicos que você já estudou. Então, por exemplo, se cai uma questão de lançamento oblíquo em um simulado, e aí você tem que resolver aquela questão, cara, você tem que lembrar as fórmulas, o que você estudou sobre o lançamento oblíquo, entende? Então, ao você refazer provas antigas, ao você refazer simulados e tal, você consegue realmente estar relembrando diversos assuntos que você já estudou. Então, é muito importante fazer provas antigas, porque, cara, é uma síntese de vários conteúdos, várias questões sobre vários assuntos que possivelmente vão cair nessa prova que você vai ter. Então, cara, com certeza é um método ótimo de fixação, você consegue ver constantemente conteúdos que você já estudou. Então, foca bastante nisso, faz provas anteriores e tal. Eu fazia em média 2 a 3 provas anteriores por semana e, cara, isso foi essencial para que eu conseguisse realmente fixar as matérias que eu já tinha estudado e não esquecê-las no dia da prova. E, cara, tem mais sobre simulados também. As questões que você errar são os temas que você não tá tão bem. As questões que você ficar em dúvida e tal são os temas que não estão tão fixados na sua cabeça. Então você tem que revisar aqueles assuntos. E como é que você vai revisar aqueles assuntos? Bom, eu vou falar como eu fazia. Eu pegava em algum site de questões e tal, pegava uma lista sobre aquele assunto que eu tinha errado. Então, por exemplo, eu errei uma questão de lançamento oblíquo. Eu pego uma lista de exercícios sobre cinemáticas, lançamento oblíquo, e faço uns 5, 10 exercícios daquela lista. Se eu visse que foi algo pontual, realmente, que eu errei na prova e tal, que eu estava bom naquele conteúdo, acabou por aí. Mas aí se eu visse realmente que eu que eu não estava lembrando direito dos conceitos para resolver aquelas questões, eu pegava uma teoria, algum resumo na internet mesmo, ou uma aula de revisão no YouTube ou no estúdio para que eu conseguisse realmente relembrar a teoria daquela matéria, e depois que eu visse aquela aula eu fazia mais questões daquele assunto, porque para poder realmente consolidar aquela teoria que eu tinha acabado de ter visto na minha memória. Então é muito importante que você faça isso, cara, porque quando você faz os simulados, você consegue realmente entender onde que tá as suas lacunas, e você tem que agir sobre essas lacunas, você tem que preenchê-las para que você realmente consiga, no dia da sua prova, não errar essas mesmas coisas e consiga interiorizar realmente o conteúdo que você estudou, entende? Então faça isso, cara. Os assuntos que você errar num simulado, numa prova antiga, revise-os, porque, cara, isso pode ser um motivo de um erro seu no dia da prova. Então não negligencie isso, é muito importante você ficar fazendo esses simulados, essas provas antigas, e você realmente corrigir bem e agir sobre esses seus erros. Outra forma muito boa de revisão é a partir de questões dissertativas. Por que a partir de questões dissertativas? Porque, cara, você tem que colocar no papel, explicar, responder aquela pergunta, então você tem que pensar muito sobre aquele conteúdo que você está respondendo. Você tem que retomar na sua cabeça todos os conceitos importantes e tal. E, cara, quando você faz questões dissertativas, você enxerga exatamente aonde estão as lacunas do seu conhecimento e tal, e pode agir sobre elas. Então, ao fazer as questões dissertativas, é uma metodologia muito ativa, ou seja, você realmente consegue fixar melhor o conteúdo que você já sabe e pode reaprender sobre aquele conteúdo que você já está esquecendo. Então é muito bom você fazer uma revisão por meio de questões dissertativas, você ganha um aprofundamento teórico melhor naquele assunto e consegue retomar conceitos que você já está esquecendo. Outra forma de revisão que funciona muito bem é quando você tem que pegar e explicar aquele conteúdo para alguém. E como é que você pode fazer isso, cara?
não tenho ninguém para explicar o conteúdo e tal. Como eu fazia? Eu pegava, baixava o Telegram, que é um aplicativo de mensagem, tipo o WhatsApp, criava um grupo em que só tinha eu e eu gravava vários áudios sobre aquela matéria. Então, criava um grupo, sei lá, história. E aí eu gravava um áudio explicando aquele conteúdo e tal. Por exemplo, Revolução Francesa, explicava tudo sobre Revolução Francesa com as minhas palavras e tal. E isso acaba que você fixa também melhor o conteúdo, entende? Então, é uma forma muito boa de revisão, é muito aprofundada, geralmente demora mais para se fazer, mas que pode funcionar bem. E também quando você precisar ouvir de novo aqueles áudios, caso você queira relembrar algum conceito e tal, você pode no Telegram colocar numa velocidade mais rápida. Então, ao invés de ficar ouvindo 10 minutos de áudio sobre você explicando aquela matéria, você pode ouvir 5, porque dá para colocar 2 vezes acelerado. Então, é um bizu muito maneiro e que te ajuda bastante realmente a fixar o conteúdo. Com certeza você domina muito mais o conteúdo quando você explica para alguém. É uma das formas de aprendizado melhores que existem. Então, para revisão, com certeza também é muito eficaz. Outra forma de revisão que eu acho muito boa também é o resumo ativo. Eu fazia isso principalmente para biologia e geografia física. Como é que funcionava esse resumo ativo? Eu pegava um papel em branco e escrevia tudo que eu sabia sobre determinado assunto de uma matéria. Então, por exemplo, eu queria revisar zoologia. Aí eu pegava um papel e escrevia tudo sobre zoologia que eu lembrava e tal. Plateuminto, nemateuminto, eu colocava tudo assim que eu lembrava. E aí, depois que eu colocava tudo que eu lembrava, importante, sem nenhum tipo de consulta, nada disso. Só escreve tudo que você sabe, tudo que você lembra. Depois que eu terminava, eu pegava um resumo, uma teoria, algum livro, sei lá, e via o que estava faltando naquele meu resumo. Então eu via o que realmente que eu não tinha lembrado para colocar naquele meu resumo e completava com aqueles conceitos. E aí você pode realmente ver quais conceitos funcionam melhor com matérias teóricas, quais conceitos, qual as coisas que você não está lembrando mais sobre aquela matéria, sabe? Então é uma forma muito eficaz também. É muito melhor do que você fazer aquele resumo tradicional, que é só você pegar um livro e ficar colocando os conceitos dele num papel, sabe? Então fazer dessa forma é muito mais ativo, você sabe, consegue saber exatamente o que você está esquecendo. Então, e relembrar as partes que você esqueceu. Então é muito bom também, eu usei muito para biologia essa forma de estudo e eu consegui gabaritar a prova do Enem em biologia fazendo isso. Então eu acho que funcionou bem para mim e pode funcionar muito bem para você também. Pessoal, essas foram as principais formas de revisão que eu usei na minha preparação para que eu conseguisse evoluir bem e conseguir a aprovação em medicina numa federal em um ano. Eu acredito que elas funcionem bem para qualquer pessoa que tente elas, mas é bom para você tentar, para que você realmente possa ver se funciona bem para você, qual funciona melhor. As 2 primeiras eu acho essenciais, foram fundamentais para que eu conseguisse evoluir bem. As outras também me ajudaram bastante, mas foca bastante nisso e eu tenho certeza que se você fizer dessa forma, você vai conseguir evoluir bastante em um ano e tal. Muita gente me pergunta como é que eu revisava, então tá aí o vídeo. Se vocês gostaram, deixa seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e é isso, tamo junto.